Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Hoje, dia 25 de maio de 2025, nós realizaremos o nosso terceiro seminário espírita dos irmãos menores, aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? E nós recebemos aqui o nosso querido irmão Olavo Undiciati, que vai fazer para todos nós esse seminário, esse estudo que com certeza será maravilhoso, né? Porque falar de Francisco é uma maravilha. O nosso irmão Olavo, ele é de Araraquara, né? Araraquara, Isso mesmo. estado de São Paulo. E o nosso tema, né? Esse tema muito interessante, é de uma evocação, ou melhor, podemos dizer, uma prece que Francisco faz, que diz assim: Quem és tu, dulcíssimo Deus meu? E quem sou eu, filíssimo verme e teu inútil servo? Essa prece, né? Essa oração Francisco faz quando ele está no Monte Alverne, junto a Frei Leão, seu grande companheiro e confessor. E é sobre isso que nós vamos falar na tarde de hoje, né? Seminário dos Irmãos Menores. Algumas pessoas poderão perguntar assim: por que esse nome, Irmãos Menores? Porque era assim que Francisco gostava de se nomear e aos seus companheiros, irmãos menores, mostrando toda a humildade desse grande homem, esse grande trabalhador de Jesus. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou ler uma pequena página, né, desse livro aqui, que eu não sei se vocês conhecem, chamado Ai Fioretti, de São Francisco de Assis. Esse nome, Ai Fioretti, ele quer dizer, traduzindo, né, de certa forma, ramalhete de exemplos, pequenas flores, tá? Então, Fioretti quer dizer florezinhas, pequenas flores, ramalhete de exemplo. E eu trouxe aqui uma dessas histórias, né, que eles chamam ramalhete de exemplos, que envolveu Francisco de Assis e Frei Leão. Pequena história, está no capítulo 36, né, desse livro aqui, Ai Fioretti, quer dizer, ramalhete de exemplos, pequenas flores. E essa história aqui, pequena, diz o seguinte: como São Francisco explicou a Frei Leão uma bela visão que este Frei Leão tinha visto. Uma vez em que Francisco estava gravemente enfermo e Frei Leão servia, o dito Frei Leão, estando em oração perto de São Francisco, foi arrebatado em êxtase e levado em espírito ao rio grandíssimo, largo e impetuoso. Estando a olhar quem o atravessava, Frei Leão viu alguns frades carregados entrar naquele rio, os quais eram subitamente abatidos pela impetuosidade da corrente e se afogavam. Outros iam até um terço, outros até o meio do rio, outros ainda até a outra margem. Todos, no entanto, pela impetuosidade do rio e pelo peso que levavam às costas, finalmente caíam e se afogavam. Vendo isto, Frei Leão tinha deles grande compaixão. Mas, subitamente, estando assim, eis que veio uma grande multidão de frades, sem nenhuma carga ou peso de coisa alguma, dos quais reluzia a santa pobreza. E entraram no rio e passaram além sem nenhum perigo. E vendo isto, Frei Leão voltou a si. Então, São Francisco, sentindo em espírito que Frei Leão tinha visto alguma visão, chamou-o a si, e perguntou-lhe que era o que ele tinha visto. E logo que lhe disse Frei Leão, por ordem da visão que tivera, disse São Francisco: O que viste, meu irmão Frei Leão?
É verdade. O grande rio é este mundo. Os frades que se afogavam no rio são os que não seguem a profissão evangélica, especialmente quanto à altíssima pobreza. Mas os que sem perigo passaram são aqueles frades que nenhuma coisa terrena, nem carnal buscam, nem possuem neste mundo, mas, tendo somente o viver moderado e o que vestir, estão contentes em seguir ao Cristo nu na cruz. E o peso e o jugo manso de Cristo e da santa obediência levam alegremente e voluntariamente, e assim, facilmente, da vida temporal passam à vida eterna. Então, essa é uma das histórias, né? Uma dessas florezinhas de Francisco de Assis. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, o povorelo de Deus, o pobrezinho, para agradecer, acima de tudo, o podermos estar aqui hoje, reunidos nesta casa que leva o nome desse grande trabalhador, desse nosso irmão querido, Francisco de Assis. Agradecer a Deus o direito à reencarnação, essa nova oportunidade que cada um de nós está tendo de recomeçar, de reorganizar as suas vidas, de procurar mudar o seu comportamento, suas atitudes, de buscar no Evangelho do Mestre Jesus o guia, a bússola para nos direcionar no caminho do bem, do amor, em direção ao coração do nosso Pai. Também, Senhor, nesse momento, queremos te pedir que abençoe o nosso irmão Olavo de Siade, a sua família, o seu trabalho, a sua dedicação a essa doutrina abençoada, que ele possa sempre estar preparado com as bênçãos do Pai para nos ajudar a compreender melhor tudo que o Senhor nos enviou através da Boa Nova. E também te pedimos, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que ainda se encontram distanciados do teu evangelho, do teu coração, e que por isso se encontram em sofrimento. Mas também pedimos, Senhor, por aqueles que estão desamparados, em qualquer lugar desse planeta, vítimas do orgulho, da vaidade, do egoísmo de outros homens, nossos irmãos, que espalham a dor e o sofrimento pelo mundo. E assim, Senhor, na certeza que a tua misericórdia nunca nos faltou, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos o terceiro seminário espírita dos irmãos menores desta casa e do ano de 2025. Meu irmão Olavo, a palavra está com você. Você tem até às 17 horas, 5 horas da tarde, para fazer as suas reflexões. Que Tá Deus ótimo. venha te abençoar. Vamos compartilhar então o nosso vídeo aqui, né? Pronto. Agora já temos os nossos slides que nos vão ajudar um pouquinho aqui a gente seguir com o nosso tema, né? Mais uma boa tarde a todos. Muito obrigado pelas palavras gentis da nossa anfitriã, não é? E que a gente possa ter uma tarde, uma conversa boa, falando da doutrina espírita, falando de Francisco de Assis. Eu vou baixar um pouquinho o vídeo aqui, não pense que eu tô errado, não. Vou mostrar para vocês a camiseta que eu estou vestindo aqui. Tem que baixar um pouquinho. Olha aqui, ó. Estão vendo o Chiquinho bem legal aqui? Porque a nossa casa também se chama Francisco de Assis, né? Aqui o Francisco de Assis de Araraquara. E para a gente entender como coisas, né, acontecem nas nossas vidas e nada acontece por acaso, eu vou contar primeiro para vocês aqui como é que a nossa casa veio a se chamar Francisco de Assis. É algo bastante interessante porque não partiu
da, dos primeiros, né, dos fundadores. Nossa casa iria se chamar um outro nome. A gente estava com toda a documentação pronta. Naquele tempo, a gente tinha que registrar os centros em São Paulo, por algum motivo. Isso estava numa pasta já comigo. Eu era jovem na época, 19 anos. E, e a nossa casa ela surgiu em torno de um doente. A gente se encontrava, um grupo de amigos se encontrava em torno de um doente que tinha uma doença que na época nem tinha esse nome, mas era aquela LER, né? Ele foi sendo desligado, o sistema nervoso foi sendo, enfim, desligado e ele passou a não andar, não caminhar, não falar, enfim. Nesse momento, ele só mexia os olhos, né? Então, uma pessoa muito querida, que a gente se reunia por afinidade, sem se conhecer, o grupo que veio a formar o centro, mas a gente o visitava em dias diferentes da semana, né? Eu morava no mesmo apartamento que ele, eu e a minha mãe, e outros amigos moravam, né, em suas casas e visitavam. E a mãe do Ozir, ele chamava Ozir, ele falou: por que que vocês não se reúnem num dia só e a gente aproveita e faz o evangelho junto? Olha como são as coisas, né? A gente não era espírita, nem eu nem minha mãe. Existia um casal espírita de senhores mais idosos que eram espíritas, não estudavam a doutrina como a gente estuda hoje, mas eram espíritas, faziam o evangelho no lar. E em torno desse doente, por uma opção da mãe dele, vamos dizer, uma sugestão da mãe dele, nós passamos a nos encontrar no mesmo dia, na mesma hora, e fazer o evangelho segundo o Espiritismo, sem que eu e minha mãe sequer fôssemos espíritas, né? E isso aconteceu por várias semanas, creio eu que por um ano, e a amizade foi crescendo entre esse grupinho que se juntava em torno do Evangelho na cama desse nosso amigo. E quando a papelada ficou pronto, era Centro Espírita Fraterno a Caminho da Luz, que a gente tinha decidido. A gente tinha optado por criar uma casa espírita, aí a gente já tinha estudado o Livro dos Espíritos, já estava empolgado com isso. A gente já se reunia no que foi o embrião do nosso centro, tudo, né? Já dávamos passe e tal. Vamos fundar um centro. Aí apareceu esse nome, Centro Espírita Fraterno Caminho da Luz. E comunicamos muito felizes, né, para o Ozir, que nada podia falar, né? Ele não falava, não se manifestava, mas a gente comunicou isso, e que ia fundar o centro, e a gente estava muito feliz e tudo. E ele fez um sinal de contrariedade com os olhos para a mãe que era a intérprete dele nesses pequenos sinais que ele conseguia emitir com os olhos, né? E ninguém entendeu direito, mas ela percebeu que ele estava contrariado com alguma coisa. E fomos ali, ficou uma meia hora ali, a gente tentando entender a contrariedade dele, tudo, até que alguém, com o nome do centro que a gente escolheu, que você está, né, que você não está concordando, aí ele fez o sim, o sinalzinho que representava o sim. Então, aí a gente brincou, ele quase desencarnou, porque ele não podia rir, né? Porque ele afogava, né? E a gente falou: então fala o nome que você quer aí, você não gostou do nosso, né? E ele não podia falar, e ele ria, era uma pessoa muito, assim, de bem com a vida, né? Só que ele se afogou, foi uma confusão, enfim, nós rimos muito em função disso. E falamos: e agora, né? O Ozir não fala e não gostou do nome, e a gente gostaria que ele gostasse, né? E eu brincando, moleque novo, né? Eu brincando com ele, falei: Ozir, dá o seu jeito aí e fala, cara, né? Já que você, pô, o papel tá tudo aqui assinado, tudo pronto para registrar no cartório, né? E aí ele, com os olhos, ele foi mexendo o olho assim para um lado do quarto e a mãe percebeu, nós também. Até que a gente olhou para o lado que ele estava olhando e tinha um quadrinho do Francisco de Assis na parede da casa do quarto dele. A gente olhou, a gente falou, né, Ozir, você quer que o centro chame Francisco de Assis? Mas é um santo católico, Ozir. Já se viu o centro espírita ter nome de santo católico? E ele riu de novo, afogou de novo, foi aquela brincadeira, tudo. Eu sei que ele deu o sim ali. E a gente falou, um olhou para o outro, pô, o centro surgiu em torno dessa cama aqui, né? Falou: vamos rasgar tudo, vai chamar Francisco de Assis. Olha, olha
Olha que situação interessante, né? Ele nem espírita era, assim, no sentido do estudo, né? Ele não tinha tido a possibilidade de estudar a doutrina. Há muitos anos se fazia o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho no lar, em torno da cama dele. E foi dessa forma. E quando a gente, eu acho que para todo mundo, né, ali naquele momento, é, a, a coisa, né, do Francisco de Assis, essa coisa que envolve o nome dele, eu acho que calou muito bem, tanto que todos que estavam ali concordaram imediatamente, a gente não teve nem dúvida, assim, na hora de falar assim, ah, então vamos juntar a diretoria, né, e vamos rediscutir isso, né? Não, na hora todo mundo um olhou para o outro assim, e eu acho que essa mística que existe em torno do Francisco de Assis aflorou em todo mundo ali, né? Sensibilizou todo mundo e todos foram unânimes. E aí a gente mudou o nome do centro e estamos aí há 40 e poucos anos trabalhando, né, na doutrina. Não que a gente tenha alguma, vamos dizer assim, algum vínculo, né, ou algum estudo especial com relação ao Francisco de Assis, mas como a gente achou essa figurinha aqui, que é extremamente simpática, né, ela está esparramada em todo o centro, a gente coloca lá, sejam bem-vindos, né? E o Francisco de Assis está cheio de passarinho, de bichinho em torno dele, de braços abertos, sorrindo, né? Uma figurinha simpática. E isso traz um aconchego à nossa casa, vamos dizer assim, né? As pessoas que entram se identificam logo com a imagem feliz do Francisco de Assis, com a sua afinidade pela natureza, né? Como diz a Rose, com essa questão da humildade, né, da busca da humildade, né? E o que nos foi proposto hoje, né, é em cima dessa frase que a Rose já comentou: quem és tu, docíssimo Deus meu, e quem sou eu, vilíssimo verme e teu inútil servo. É uma frase realmente de muita humildade, né, como era a característica do Francisco de Assis. Ele se coloca numa condição, vamos dizer, né, meio que de todo mundo, né, que vive num planeta de prova e expiação, né, perante Deus. Nós estamos no comecinho da caminhada, né, com muito ainda a aprender, com muito ainda a evoluir, tanto no aspecto intelectual como no aspecto moral. E, e já que foi feita uma pergunta, Rose, né, se Francisco de Assis fez essa pergunta, não sei se ele teve resposta, né? De Deus em algum momento, ele tinha os seus momentos de êxtase, né? Ele realmente se transportava, né? Ele se desdobrava para regiões de maior desenvolvimento intelectual e espiritual, né? São várias as passagens na história dele, onde ele tem essa questão do desdobramento em êxtase, né? E visita, tem mensagens, não é, de seres evoluídos, visita regiões felizes, enfim. Ele tem vários relatos nesse sentido, né? Mas eu resolvi trazer um pouquinho, eu não sei se já foi feito isso nos outros seminários, né? Eu resolvi tentar responder a pergunta de Francisco, né? Tentar falar um pouco de Deus sob a luz da doutrina espírita, já que ele perguntou, né? E falar um pouquinho do Francisco de Assis como pessoa, como uma pessoa que habitou, vamos dizer, a Terra, né? E que fez a diferença dentro da realidade que ele vivia, dentro daquele momento que ele vivia, lá pelos anos de 1200, né? Ele desencarnou no século XIII, né? 1200 e pouquinho, com 40 e poucos anos, muito novo ainda, mas dentro da média para aquela época, né? Se vivia muito pouco naquele tempo. Então vamos tentar falar um pouquinho, né? Quem és tu, docíssimo Deus meu, à luz da doutrina espírita, para que a gente, para que fique, vamos dizer assim, um pouquinho instrutivo no sentido assim de mostrar a todos vocês o que a doutrina nos fala sobre Deus, né? Que é muito importante a gente, eu sempre comento, né, que determinados entendimentos da doutrina, eles são muito importantes para a gente. São detalhes da doutrina, mas é o que difere a nossa doutrina de uma religião. É esse lado ciência, esse lado fé raciocinada, não é? Onde a gente discute, sim, coisas da religião, coisas da moralidade, onde a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente abraça
né? Onde a gente anexa o cristianismo, né? Os evangelhos do Novo Testamento, onde a gente estuda esses evangelhos à luz da ciência espírita. Então, vamos olhar, vamos botar o olho um pouquinho sobre esse contexto e vamos discutir um pouquinho a questão de Deus. Pergunta um do Livro dos Espíritos, né? Já é logo a primeira. Eu acho bastante interessante a gente falar um pouquinho de Deus, tirando a mística de lado, né? Tirando aquilo tudo que a gente ouviu na nossa infância, aquelas coisas que não existia uma explicação, que a gente tinha que, né? A gente enxergava Deus lá no trono, sentado no céu, né? Tomando conta da gente e tal. E isso foi passado, né? Para nós como criança, para jovens, para todos, né? E hoje a gente já tem condição de falar de Deus de uma forma um pouquinho diferente, que a doutrina nos traz, principalmente no Livro dos Espíritos, na sua primeira parte, depois traz na Gênese bastante, de forma bastante técnica, né? Vamos dizer assim, que dá para a gente ter uma compreensão e começar a resposta aqui da pergunta que o Francisco nos trouxe, né? Vamos lá, então, vamos seguindo aqui. Rose, agora eu não estou conseguindo mudar o PowerPoint. Naquela hora estava conseguindo, né? Ah, pronto, está aqui, agora sim. Vamos lá, então, do Livro dos Espíritos, como está aí, pessoal, vamos ver, primeira pergunta, né? Que é Deus? E o Kardec tem um detalhe nessa pergunta, né? Que é Deus? Porque o Kardec, obviamente, quando ele escreve o Livro dos Espíritos e ele edita a primeira questão, ele já sabia, na verdade, que Deus não era nem matéria e que Deus também não era espírito, no sentido de ter evoluído como nós, como Jesus, vamos dizer assim, né? Vamos tirar nós dessa jogada, vamos botar alguém de destaque, né? Então, ele sabia que Deus não era quem, né? Francisco pergunta quem, né? Na pergunta lá inicial. Kardec não. Kardec não pergunta quem porque ele sabia que Deus não era uma pessoa. E também não era matéria, por isso que ele não pergunta o quê, né? Então, se eu perguntasse o que é Deus, eu estaria remetendo Deus a algum tipo de matéria, né? Seja lá como for. E se eu perguntasse quem, eu estaria remetendo Deus a ser alguém, alguém como pessoa, né? Como Jesus, no espírito puro, da ordem crística, enfim, que a doutrina também nos traz muito esclarecimento a respeito da figura de Jesus, quando ela classifica os espíritos, enfim. E a gente já tem uma ideia desse espírito fantástico que governa o nosso planeta, né? Jesus. Mas aí Kardec pergunta que é Deus, né? Que não é nem o que e nem é quem. E ele faz isso de propósito, porque ele sabia a resposta, né? Uma vez que ele estava escrevendo um livro. Então, ele adapta a pergunta à resposta que ele já sabia que existia dos espíritos. Então, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, inteligência suprema, quer dizer, a maior inteligência de todas, e causa primária, quer dizer, Deus como criador. Mas Deus não é pessoa e Deus não é matéria. Então tá, então inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí Joana de Ângeles define Deus, num dos livros dela, como causa incausada de toda a criação. Olha que frase fantástica essa, né? Quando a gente pensa nessa frase, da palestra, né? Fala aquelas frases que a gente faz uma palestra e não termina o assunto, né? Causa incausada. Por que causa incausada? Como assim? Se é causa, é porque ele deu origem, né? A causa gera um efeito, né? Todo efeito tem uma causa, né? Tem um princípio, tem alguém que cria e o efeito é o resultado, né? Então, causa incausada, quer dizer, ele causou tudo, é o criador, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas ninguém o criou, né? Causa incausada, ele criou tudo, mas ninguém o criou, de toda a criação. Joana de Ângeles. Interessante a gente pensar, e aí os conceitos vão se, vamos dizer assim, se reforçando, né?
vão se reforçando tanto a primeira pergunta do Livro dos Espíritos como essa afirmação de Joana de Ângeles. E aí vem o Livro dos Espíritos e nos traz que existe a Trindade universal. A Trindade universal constitui o princípio de tudo o que existe na natureza, no universo. Então, ela coloca que existem três coisas no universo que são diferentes entre si. Olha que interessante, isso aqui na doutrina espírita nós não podemos ter dúvidas em relação a isso, porque isso nos explica, por exemplo, como que pode existir o plano espiritual, nos explica por que que nós não vemos os espíritos, por que que nós não vemos uma cidade espiritual. Então, ela nos fala de trindade universal como sendo Deus, Espírito e matéria. Ou seja, Deus é diferente de Espírito, Espírito é diferente de matéria, matéria é diferente de Espírito, matéria é diferente de Deus. Então, a princípio, Deus não é nem Espírito, nem possui matéria. Muito bem. O Espírito também não possui matéria. Então, tá. Então, na criação, no universo como um todo, existem três coisas que diferem absolutamente entre si. Deus, o Espírito como ser inteligente, olha lá, o princípio inteligente da criação, a matéria como princípio material, porque um único tipo de matéria dá origem a tudo o que é material no universo. A ciência chama de matéria escura, a doutrina espírita chama de fluido cósmico universal. Então, tudo o que é matéria. Então, desde a natureza das estrelas, a parede, o cimento, né, o corpo material, o corpo espiritual, o perispírito, tudo diferente de espírito é matéria e tem origem numa única substância, fluido cósmico universal ou matéria escura, segundo a ciência. E Deus não é nenhuma coisa nem outra. Bom, se Deus não é espírito e não é matéria, o espírito é o ser inteligente da criação, é criação de Deus, né? E matéria é tudo aquilo e Deus não é nada disso. Então, como que pode ter alguém que não foi criado, né? Que não teve pai, não teve mãe? Não, mas aí a doutrina nos fala, mas ele não é quem? Ele nunca foi uma pessoa. A gente fala, nossa, nunca foi uma pessoa. Então tá, se nunca foi uma pessoa, não precisa ter pai, não precisa ter mãe, né? Não precisa de centro espírita para aprender a doutrina espírita, né? Então ele foi algo diferente, tá bom? Então ele é único, tá lá como ser um ser único. E aí, pessoal, vem uma outra questão do Livro dos Espíritos, né? Que nos propõe assim, como a questão 4, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Porque a gente fala muito de Deus na casa espírita, né? E a gente tem que saber responder para uma pessoa que nos pergunte na casa espírita por que que a gente acredita em Deus. Por que que a gente acredita em Deus? Será que nós estamos aceitando um dogma? Né? Ó, você acredita em Deus porque Deus existe e acabou, né? Não é assim que antigamente era a questão da religião? Ó, ou você vai para o céu ou para o inferno. Não me pergunta por quê, nem onde fica nenhum nem outro, mas que vai, vai. E a gente tinha que acreditar nisso, né? E será que Deus é assim? Será que dentro da doutrina espírita não existe um caminho para que a gente entenda? E a doutrina nos deixa claro isso, né? Ela fala, olha, não tente ir além disso, porque a sua inteligência não é capaz de acompanhar a resposta que viria. Então, em vários momentos da doutrina, em vários livros, em várias circunstâncias, a espiritualidade nos dá esse limite. Ele falou, olha, o limite da compreensão é esse. Vou tentar para vocês agora. Fora isso, ainda vocês não conseguiriam compreender por limitação da intelectualidade de vocês. Então tá. Então vamos entender até onde a doutrina pode nos esclarecer. Então, olha lá, ó. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Então, essa é uma frase da ciência, esse é um conceito de ciência. Não há efeito sem causa. E é por aí que a gente vai explicar para as pessoas que nos procuram na casa espírita de que Deus existe. Vamos lá. A gente não sabe o que é Deus, não sabe o que é Deus, mas nós sabemos que ele existe. Por quê? Porque não há efeito sem causa.
Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. É assim que responde a espiritualidade para Kardec na questão 4. Não há efeito sem causa. Muito bem. Aí vem Isaac Newton. Newton, cientista famoso, né? Cientista que mudou o mundo com a lei. Ele foi responsável pelos estudos da gravidade, enfim. Ele transformou a ciência em uma pessoa muito inteligente, muito fora da média, vamos dizer assim, né? Das pessoas mais inteligentes da sua época, um cientista fantástico. E ele era cristão, ele acreditava em Deus, ele era uma pessoa religiosa, o Newton, apesar de um cientista brilhante. Na época de Newton, a ciência não se alinhava muito com a religião, né? Mas ele acreditava muito, ele estudava muito, ele tinha muita coisa. Bom, e na sala de Newton tinha uma coisa parecida com isso aí, olha. Isso aí é um sistema solar, é uma maquete do sistema solar, né? E Newton tinha um amigo, cientista também, muito inteligente, que não acreditava em Deus, que era ateu, e um cientista brilhante. E eles viviam se batendo, né, no bom, brincando, né, discutindo sobre isso. Dois cientistas brilhantes na sua época, e eles discutiam muito sobre essa questão da existência de Deus ou não. E um dia chega esse amigo na casa do Newton, vê uma maquete parecida com essa, só que maior, né? A história descreve que era uma maquete bem grande, ocupava uma boa parte da sala do Newton, e esse cientista fica encantado com a maquete e pergunta para o Newton porque queria uma para a universidade que ele dava aula, porque estava tudo em escala, né? Era tudo perfeito, assim, o tamanho do Sol proporcional ao tamanho dos planetas, era um Sol gigante, né? E tudo dentro da órbita, tudo, os planetas todos na posição correta. Era um trabalho fantástico, um estudo fantástico para a época e uma obra, né? Muito bonita, muito significativa. E o Newton vira para ele e fala assim: rapaz, você sabe que eu não entendo isso, isso deve ter sido um milagre que aconteceu, porque eu ia reformar a sala e deixei tinta, arame, madeira, as coisas assim num monte aí, no cantinho da sala, no fim do dia de ontem. E quando no outro dia pela manhã, quando eu acordei, isso aí estava pronto, surgiu do nada, né? Tava pronta essa armação toda, todo esse desenho, toda essa coisa fantástica. Aí o amigo dele, né, brincando, falou: Newton, para de brincadeira, tal, né? Fala sério, eu quero um negócio desse para mim, lá para a universidade, tal, né? E o Newton foi sustentando a ideia de que aquilo tinha acontecido ao acaso, que tinha, enfim, surgido do dia para a noite, toda aquela maquete fantástica do sistema solar. E chegou um ponto que o amigo do Newton ficou bravo. Falou: Ô Newton, para de brincadeira, pelo amor de Deus, né? Me fala logo quem que construiu. Ele falou: quer dizer que você, como um cientista brilhante que é, inteligente da forma que é, você tem certeza que essa maquete não poderia ter sido construída ao acaso? E o cara, lógico, um negócio desse inteligente dessa forma, né? Com tudo no lugar certinho, no tamanho certo. É óbvio que teve alguém muito inteligente, que deve ter sido você que orientou um marceneiro fantástico para fazer isso aí. Falou, não, óbvio que não é o acaso. Ele falou, então tá bom. E você não acredita em Deus? Ele, não acredito em Deus, porque não tem sentido, e tá aquela conversa que ele sempre tinha. Ele falou, meu amigo, então tá. Então você me dá a certeza que você é convicto de que uma maquete de madeira e arame e tinta não pode ser construída ao acaso, tendo em vista a dimensão, a precisão da construção, do tamanho e tal, né? Ele falou, mas e o real? E o sistema solar real? Onde você tem um Sol de dimensões gigantescas, você tem um planeta Terra que dá uma volta em torno do Sol exatamente em um ano, e de um ano para o outro atrasa só 2 segundos, os planetas um protegendo o outro para que não chegue meteoro nenhum aqui na Terra e não tire a nossa vida. E o sistema solar real, esse pode ter surgido ao acaso? Se uma maquete porcaria de madeira, você me garante que não, que tem que ter um ser inteligente por trás da construção.
O sistema solar real pode ter surgido ao acaso? Não teve nenhum construtor por trás? Não teve nenhum ser inteligente por trás da criação do sistema solar? Porque ele se criou da mesma forma que a maquete. Se uma coisinha dessa de madeira, você me garante que tem que ter um ser inteligente por trás, dada a complexidade, dada a harmonia que existe, o tamanho exato, a quantidade certa de água, a quantidade certa de ferro e a quantidade certa que a gente sabe que quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente fica assim impressionado que com 2 quilômetros a mais de atmosfera não existiria vida no planeta, que com 2 metros a mais de água não existiria vida no planeta. São dados que a gente fica assim impressionado da precisão que teve que existir na criação do planeta Terra para que a vida pudesse existir aqui, o lugar exato, a distância certa do Sol. Então ele fala para o amigo, ele fala, como não acreditar em Deus? Quem foi o responsável pelo efeito extremamente inteligente do sistema solar real? Esse é Deus. Aí o amigo olha para ele e fala, mas não tem o que argumentar, né? Se para uma maquete de um sistema solar precisa alguém muito inteligente, então inteligência suprema, olha a definição da doutrina espírita, causa primária de todas as coisas. Então, se para uma maquete tem que haver alguém muito inteligente, para o sistema planetário tem que haver alguém como uma inteligência suprema, não é? E no nosso caso, a gente sabe que foi Jesus o arquiteto, né, do sistema solar, amando de, né, enfim. Aí a gente, aí ó, Deus existe? Aí, né, Deus, aí o Newton responde para o amigo dele, ora, eu não sou capaz de convencê-lo de que este mero brinquedo existe sem um projetista e fabricador. Ainda assim, você professa crer que o maravilhoso original, do qual eu grosseiramente copiei e imitei um aspecto do projeto, né, o sistema solar, veio a existir sem ter um projetista e sem ter um fabricador. Agora diga-me, por qual tipo de raciocínio você chega a uma conclusão tão absurda? Quer dizer, ainda você deixa de acreditar que existe um Criador, né? Depois dessa simples comparação que a gente fez. Então, quando alguém perguntar para a gente na casa espírita, não é? Você acredita em Deus? A resposta vai ser sempre sim. E aí ele vai perguntar, mas quem é Deus? Aí você fala, não, não pergunte quem, pergunte que. Tem um tempinho para escutar uma historinha? Conta essa historinha do Newton. Porque é até aí que a gente consegue chegar. Mais que isso, já fica muito complicado para o nosso nível de intelectualidade entender como seria um ser que não foi humano, que não evoluiu e que criou, né? A nossa inteligência nos limita a entender que existe o Criador, mas a gente está longe de entender o que seja esse Criador, né? E o que está errado a pergunta, né? Que seria esse Criador, né? Tira o O e tira o quem, para não ficar equivocado. Então, o que que vocês acharam, né, dessa questão? Então, quando Francisco de Assis perguntou lá na sua meditação, né, quem és tu, né, meu Deus? Pronto, respondeu, o Newton respondeu alguns séculos depois dessa forma brilhante, né, comparando dessa forma, e a doutrina vem nos reforçar essa ideia nas questões do Livro dos Espíritos, né, algumas centenas de anos depois do Newton, mas de forma a nos assegurar da existência de Deus, não porque a gente possa entendê-lo, mas porque a gente tem que deduzir. E essa questão, né? Olha como o Newton, um cientista, né? Ele aqui no fim ele pergunta assim: ora, diga-me por qual tipo de raciocínio você chega a uma conclusão tão absurda? Quer dizer que não, porque o amigo dele não acreditava em Deus, né? No Criador. Aí ele pergunta: se você me garante que a maquete tem que ter um ser inteligente, qual o raciocínio que você usa para entender, para não aceitar que para o original
também tenha que ter havido um criador extremamente inteligente, né? Então, me parece uma abordagem muito interessante, uma forma de pensar muito interessante. A gente costuma, na casa espírita, reforçar o aspecto de que Deus pode ser confundido com a própria natureza, porque no livro dos Espíritos, na sua parte terceira, né, no livro 3, a gente estuda o que? As leis naturais. A gente não fala lá de Evangelho, de Novo Testamento, de nada, né? A gente estuda na parte terceira as leis naturais. Por que as leis naturais? Porque tudo que envolve o plano espiritual, tudo que envolve o plano espiritual tem a ver com a natureza. Porque o plano espiritual faz parte da natureza, inclusive o Criador. Então, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente tem que entender que tudo o que a gente aprende, a gente está estudando uma parte da natureza. Qual parte da natureza? O plano espiritual. Porque se existe a cidade lá do nosso lar, e eles falam do Rio Azul lá, esse Rio Azul, ele não é água. Porque se fosse água, chovia, né? Se fosse água lá em cima, né? Que eles falam que a cidade do nosso lar está na ionosfera. A ionosfera fica a 100 quilômetros de altura na atmosfera, né? Se tivesse água lá em cima, virava chuva, né? Lá não tem nem atmosfera mais na ionosfera, né? Então não é água, mas é algo que se parece com água. É uma variação do fluido cósmico universal, que é uma daquelas três coisas, a Trindade universal, Deus, Espírito e matéria. É um tipo de matéria que existe na natureza em determinadas condições. É o que parece mais com água. Então, o André Luiz, quando descreve, ele descreve como o Rio Azul. Porque para ele aquilo ali é água. Mas não é água, não H2O, na concentração que a gente tem aqui embaixo. Mas é algum tipo de substância que faz o papel da água lá no plano espiritual, onde fica o nosso lar, né? Olha como é interessante a gente ir pensando dessa forma. Olha como é interessante a gente usar o conhecimento da doutrina e imaginar as coisas, né? E passar a observar a obra de André Luiz, por exemplo, a Gênese, de uma forma um pouco mais técnica. Porque quando a gente fala de doutrina espírita, nós estamos falando numa ciência. Por que ciência? O Divaldo falava muito disso, né? Que a doutrina é uma ciência, porque estuda uma parte da natureza. O que as ciências estudam? Partes da natureza, não é verdade? A química estuda os elementos químicos, a física, as leis, a biologia, né? O corpo humano, as células, a medicina, são ciências, não é verdade? Então, tudo que estuda uma parte da natureza é ciência. Qual a ciência qual parte da natureza que a doutrina espírita estuda? O plano espiritual. A nossa casa. Por isso que ela é ciência, porque ela estuda uma parte da natureza. E pesquisa em cima desse estudo, né? A doutrina espírita ela tem o lado pesquisa, o lado onde a gente tem a fenomenologia espírita, que nada mais é do que uma manifestação da natureza palpável, né? Nós conseguimos entender, nós conseguimos enxergar esse plano espiritual através de relatos, através de materializações, de toda a obra espírita no contexto, né? Existe um médico carioca que trabalha no Frei Luiz, o Frutuoso, né, o doutor Frutuoso, que a gente estuda bastante, o Paulo Sérgio Frutuoso, como é que é, não é? Enfim, doutor Frutuoso, que ele relata a parte de materialização lá no Lar de Frei Luiz, fica ali na Taquara, acho que é o maior centro espírita do Brasil, né? Tem alguns hectares, é uma fazenda dentro do Rio de Janeiro lá. Atende 4, 5 mil pessoas todo final de semana. E lá eles tinham um trabalho de materialização fantástico, onde médicos espirituais faziam cirurgias espirituais materializados, enfiavam a mão para dentro do paciente, trazia tumor maligno para fora, botava na bandejinha, ele como cirurgião pegava aquele tecido, aquela massa que foi trazida de dentro do paciente, levava para o hospital, fazia biópsia, constatavam que era
células de um tumor maligno, radiografava o paciente, tinha cicatriz cirúrgica e o tumor desaparecia. Isso ele fez várias e várias vezes. Então, esse tipo de coisa, o que que é? Não é ciência? Não é um lado da ciência? Nós não estamos estudando uma parte da natureza, né? E estamos conseguindo entender coisas que antes eram míticas para nós, né? Que antes faziam parte de um imaginário, né? O espírito quem que era, a gente não sabia, era assombração, era alma penada, era, enfim. Hoje a gente consegue tratar disso de uma forma racional, né? Através do estudo. Então, o que é Deus? Causa, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Não tem resposta melhor do que Kardec. Acho que ele pensou muito, muito, muito para responder essa primeira pergunta do Livro dos Espíritos, porque é complicado a gente responder uma pergunta que a gente não consegue entender, né? Como responder, né? Dizer que é alguma coisa se a gente não tem inteligência suficiente para compreender isso. Eu tenho certeza que foi a resposta mais difícil foi a primeira, porque ele tinha que dar um jeito de colocar em palavras algo que ele não conseguia entender plenamente. Espero que esse conceito de Deus tenha ficado para a gente meditar sobre ele e para a gente usar, né, nos nossos pensamentos, para a gente usar nas comparações que a gente faz, para a gente usar numa resposta a um irmãozinho que nos pergunte na casa espírita. Olha aí que interessante, né? O sistema solar, né? A gente falou bastante dele, mas olha as proporções, né? Já pensou esse Sol desse tamanho aqui na sala do Newton, na proporção certinha, né? E a gente imaginar que tudo isso não tem alguém, né? Que isso aqui funciona como um reloginho, né? Todo ano, né? A Terra girando em torno do Sol, o tamanho da Terra girando em torno daquela massa gigantesca ali que é o Sol à esquerda. E a Terra dá uma volta em torno do Sol, dura um ano. Esse que é um ano, né? É o tempo que a Terra demora para dar em torno do Sol. E de um ano para o outro, esse movimento de um planeta que gira em torno de si próprio, gira milhares de quilômetros em torno do Sol, não atrasa mais do que 2 segundos. 2 segundos, todo ano. Não mais que isso. A volta que a Terra dá em torno do Sol. Haja carro de corrida de Fórmula 1 para ter essa precisão, né? Haja inteligência para conseguir colocar exatamente a massa certa, na velocidade certa, para dar uma volta dessa que dura um ano e não atrasar nem adiantar mais ou menos do que 2 segundos todo ano. E é por isso que a gente consegue viver nesse planetinha pequenininho azul aí. Muito bem. O Stephen Hawking, que foi um cientista brilhante do nosso tempo, ele fala de Deus assim, ó. É difícil discutir o início do universo sem mencionar o conceito de Deus. Meu trabalho sobre a origem do universo está na fronteira entre a ciência e a religião. Mas tento perceber no lado científico, mas tento permanecer no lado científico da fronteira. Ele é cientista. É bem possível que Deus haja de formas que não podem ser descritas por leis científicas, mas nesse caso seria necessário seguir por crenças pessoais. Então, ele, de tão inteligente que era, e ele era ateu, ele se dizia ateu até um ponto da vida dele. Chega num momento que ele soltou isso aqui, olha, é difícil discutir o início do universo sem mencionar o conceito de Deus. Porque como surgiu essa imensidão de massa, de planetas, de estrelas, como isso foi organizado, de modo que a gente consiga ter uma vida tão delicada como a nossa, né? Tão delicadinho, qualquer coisinha destrói o planeta Terra, destrói toda a humanidade, as humanidades que estão por aí, a gente não sabe nem aonde, né? Então, um cientista considerado, né, um dos mais inteligentes que já existiram, o Stephen Hawking, ele chegou num ponto da pesquisa dele sobre a criação do universo, em que ele fala que não tem como não pensar em Deus, não pensar num Criador. Ele só não foi estudar isso, ele ficou do lado da ciência, mas que chega um ponto que tem que ser admitido como lá na historinha do Newton, né?
E olha aí, o Livro dos Espíritos, que é onde a gente fala disso, ó, das causas primárias, que se remete à Gênese, né? O livro um do Livro dos Espíritos, com 8%, a Gênese, e a Gênese fala exatamente da criação. Depois nós temos o Livro dos Médiuns, que trata do mundo espírita, com 60% basicamente do Livro dos Espíritos, das leis morais ou naturais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis naturais, que fala da natureza, a lei da destruição, né, a lei do amor, a lei, enfim, todas aquelas leis naturais que são estudadas. E depois o céu e o inferno, que fala basicamente da lei de causa e efeito, né, das esperanças e consolações. E a gente vê que o Livro dos Espíritos é um compêndio de estudo do quê? Da natureza. A criação na sua primeira parte, aí ele aborda exatamente o mundo espírita, que é o foco do estudo do Livro dos Espíritos, depois as leis naturais e depois a relação de causa e efeito da nossa vida, nos explicando por que que nós reencarnamos, por que que existe esse processo na natureza. Então, a doutrina, né, espelhada pelo Livro dos Espíritos, vamos dizer, trazida através do Livro dos Espíritos, ela nos dá essa abordagem fantástica da natureza, desse pedaço da natureza que é a nossa casinha, que é para onde vamos viver eternamente, né, no plano espiritual. Vamos lá agora. Aí vamos falar agora um pouquinho do Francisco de Assis, né? A gente falou de Deus, ele perguntou, né? Quem és tu, né? Quem és tu, Deus, né? Pronto, falamos um pouquinho sobre Deus à luz da doutrina espírita. Vamos falar agora um pouquinho do Francisco de Assis. E o Francisco de Assis, eu assim, nos estudos que acaba a gente fazendo por afinidade, né? A gente não pode, numa casa que chama Francisco de Assis, não saber um pouquinho da vida dele, né? A gente tem que saber um pocão da vida dele, né? E cada vez mais a gente é motivado em cima do exemplo que ele nos deixou, né? Mas a gente vai ver que o Francisco de Assis, à semelhança de alguns apóstolos de Jesus, ele foi uma pessoa normal. Ele não nasceu, vamos dizer assim, nem religioso, né? Ele nasceu um jovem rico na cidade de Assis, da Itália. O pai dele era muito rico, a ponto de ter influência na política, a ponto de, enfim, de influenciar a região que eles viviam. E ele viveu 44 anos, o Francisco de Assis, se eu não me engano, 44, 45 anos, e até os 20 e poucos anos ele era um jovem que cuidava dos negócios da família, que cuidava da sua vida, né? Ele chegou aí para a guerra, né? Ele ficou um ano na guerra, ele participou de uma guerra lá entre províncias. Naquele tempo a Itália era dividida em províncias, às vezes saiu uma guerra entre uma província e outra. Ele foi para a guerra, ele ficou preso um ano em função do resultado dessa guerra. Enfim, ele teve uma vida, né? Uma vida de um jovem rico, até o momento onde ele despertou. Então, olha, frade católico, aí depois já da conversão dele, né? Eu vejo na história do Francisco de Assis uma semelhança razoável, né, com a história do Paulo, né? Porque o Paulo também, a maneira, né, do Francisco de Assis, guardada as proporções, também era uma pessoa voltada para o mundo, né, virada para o mundo, era um cobrador de impostos e tal, que perseguia os cristãos, e em um determinado momento da sua vida, ele é tocado por Deus, né, ele é tocado pela religiosidade, ele é sensibilizado, no caso do Paulo, porque se encontrou com Jesus, enfim, o magnetismo de Jesus devia ser algo totalmente inexplicável, né? Uma vez que transforma uma pessoa como Paulo, né, de perseguidor a um dos seus maiores seguidores, né? Enfim, mas o Francisco de Assis foi tocado também, não é, em um determinado momento da sua vida, da sua juventude, pela questão da caridade, né? Da ajuda ao próximo. Então, em determinado momento, numa viagem que ele faz, ele vai vendo a pobreza pelo caminho e ele se transforma naquela viagem. Ele sai dando tudo que ele tinha, que o pai tinha de estoque de tecido, ele vai distribuindo e dali para frente ele opta, né, pela, pela carreira, vamos dizer assim, como frade, né?
Então, um frade católico que viveu na cidade de Assis, na Itália, do século XII. Criou a Ordem dos Franciscanos. Então, eu acho que o grande. Por que, que o Francisco de Assis ficou famoso, não é? Por que, que ele é lembrado até hoje? É porque é como Jesus, né? Como a história de Jesus. Jesus chega num momento da humanidade onde o que menos se falava era em caridade, em amor ao próximo, né? Isso não existia. Ou a gente era romano, a gente era escravocrata, porque o romano ele tornava escravos todos aqueles que eles dominavam. Como o romano dominou o mundo todo, né, naquele momento de Jesus, todo o mundo era propriedade de Roma, o mundo inteiro, sem exceção. Então, quem não era romano era escravo de Roma. E era assim que vivia a humanidade. E Jesus chega e fala de amor, né? Jesus chega na contramão disso tudo, falando de amor, em amar ao próximo, em amar o inimigo, em fazer o bem, em praticar a caridade, num mundo escravocrata absolutamente, né? Materializado em cima da posse, em cima da violência, né? E ele falando de amor. E deu certo, né? E aquilo prosperou, porque o mundo precisava daquilo. O Francisco de Assis, ele, quando ele se transforma em frade e ele cria a Ordem dos Franciscanos, né, a Ordem dos Irmãos Menores, como era chamado no começo, depois essa ordem prospera dentro da religião católica, dentro da Igreja Católica, até tem uma peça importante, né, até na própria criação da cidade do Rio de Janeiro, né, onde foram os franciscanos que chegaram por aí, enfim, e deram o início, porque cresceu muito, né? A Ordem dos Franciscanos cresceu na Igreja Católica. Mas por que que marcou? Por que que chocou tanto? Por que que acho que ele é tão lembrado assim? É porque ele vai de encontro à tendência da Igreja daquela época. Não é que o Papa, que os papas, aquilo devia ser uma coisa que incomodava um pouco os religiosos, a questão de que a religiosidade, aquilo que Jesus nos trouxe, era o que Francisco pregava, que era a humildade, o viver de maneira simples, né? Jesus pregou isso, né? Viver de maneira simples, sem apego à matéria, viver de fazer o bem, de ajudar ao próximo, de amar a todos. Esse era o contexto de Jesus. E a igreja, nesse momento, ela desvirtuava esse aspecto, né? As pessoas mais ricas da Europa eram a igreja, né? Então, acumulava bens, acumulava fortunas, praticavam a política, nem sempre uma política honesta, né? Influenciava os povos, os países. E chega Francisco de Assis e propõe ao Papa uma ordem de franciscanos, né, que ele chamava dos irmãos menores, onde ele, apesar da opulência da igreja daquele tempo, ele pregava a raiz do cristianismo, que era o que? A humildade, a pobreza no sentido da negação da matéria como finalidade da vida, né? O acúmulo de bens, né? Jesus não acumulou nada durante a sua trajetória, né? Os apóstolos também não, que seguiram Jesus. E a proposta de Francisco de Assis foi essa retomada do cristianismo básico, né? Do cristianismo raiz ali, que nasce com Jesus. E é por isso que chocou. Só que a igreja aceitou, né? A igreja aceita essa proposta de Francisco, não como uma mudança de toda a igreja, mas aceitou que uma parte da igreja, no caso, isso que Francisco de Assis propôs, os irmãos menores, né? Depois vem a ordem dos franciscanos, uma parte da igreja se linkasse a essa ideia básica do cristianismo, voltasse a ela, né? E, inclusive, conta, né, a história de Francisco de Assis, que, em função de uma viagem que ele faz, de muitos anos, aquele tempo, aquela história, né, não tinha trem-bala, né, não tinha avião. Então, uma viagem, eu vou visitar lá Jerusalém. Era 2 anos para ir, 2 anos para voltar em cima de cavalo, né? Então, quando ele vai e volta, haviam existido dissidências dentro da ordem que ele já tinha criado. Algumas coisas tinham mudado por influência da igreja, e ele se desaponta muito com isso.
ele propõe mudança. Então, ele conversava com o Papa, apesar dessa opção de pobreza dele, essa opção de simplicidade, ele era atendido pelo Papa, ele tinha esse contato, né, com cardeais, com o alto clero, porque prosperou a ordem dos franciscanos dentro da igreja. Muitos o seguiram, né? E isso fez a diferença, isso chamou a atenção da direção da igreja. Então ele era ouvido, tanto que ele consegue reverter alguma coisa dessa mudança que houve nas diretrizes, né, dessa ordem dos irmãos menores, mas ele acaba se decepcionando com isso, se desiludindo um pouquinho, porque tinha perdido um pouco daquilo que ele imaginava como sendo o ideal. Aí entra a parte dele com a relação dos animais, ele se faz recluso na floresta, né? Ele vai para a floresta, vai viver com vários seguidores num ambiente de mata, né? E lá são os relatos, né? Esses relatos que a gente ouve do Francisco de Assis, que são muito bonitos da gente imaginar, né? Essa proximidade dele com os animais, com os pássaros, ele protegendo os animais, conversando com eles, né? Se relacionando com esses irmãozinhos nossos, né? Em progresso, na caminhada do progresso, como se fossem, enfim, tratando-os com amor, com coisa e os animais retribuindo a ele essa dedicação, essa boa energia que ele passava, né? Então, meio que essa eu não sei, eu não achei, não sei se vocês sabem, Rose, a questão assim dos milagres atribuídos a Francisco de Assis, que fizeram ele ser canonizado, né? Mas só 2 anos após a morte dele, ele é canonizado, foi muito rápido, né? E a igreja tem que ter milagre e tal. E a gente vê que essa questão dos milagres, principalmente no caso do Francisco de Assis, não chega a ser o mais importante, porque eles não são falados, né? Não são coisas que se comentam. Eu acho que o que mais faz com que Francisco de Assis seja lembrado na história é essa sua intenção, e não só a intenção, né? Ele consegue trazer para dentro da igreja a raiz do cristianismo, que estava bem desvirtuada. Isso foi o que marcou, né? E ele não só consegue falar disso, mas fazer isso, né? Ele cria uma ordem que se dedica a isso e prospera ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? Você vê que ele desencarnou em 1200 e pouquinho, e 20 e pouquinho, e o Brasil foi descoberto em 1500 e a ordem dos franciscanos era forte dentro da igreja, né? Tanto que aqui no Brasil chegaram os franciscanos e fizeram a diferença na colonização do Brasil, tudo, né? Então ficou uma parte importante da igreja obviamente, como aquilo prosperou, né? A imagem dele prospera ao longo do tempo, o seu legado vai sendo contado ao longo do tempo e vai fazendo com que a gente se inspire, né? Num exemplo de humildade, né? E a doutrina espírita tem muito a ver com isso, né? Porque a doutrina espírita nos lembra o tempo todo, né? De que a gente não deve priorizar na vida da gente a matéria, né? A gente tem que priorizar aquilo que importa para a eternidade, porque a evolução, nós só reencarnamos para evoluir. E nós temos 2 caminhos evolutivos, né? O da intelectualidade e o da moralidade. E nenhum dos dois passa pela matéria. Então, a doutrina é muito clara nesse sentido, né? No sentido de que, e muito coerente com aquilo que Francisco de Assis pregava muito antes da doutrina espírita, né? Que é esse abandono é o que ele fez da vida dele, né? Ele abandona uma vida de fartura, uma vida de riqueza e dedica a vida dele a desenvolver-se moralmente, né? No caso dele, né? A praticar a caridade, e a doutrina nos reforça essa ideia também, que é dentro da prática da caridade é que a gente vai se desenvolver moralmente, né? É trabalhando com ela. Olha, é um exemplo de inspiração do amor dedicado ao próximo e à natureza. Sua biografia começou a ser escrita e foi também canonizado logo após a sua morte por historiadores, e é conhecido como patrono dos animais e da natureza. Viajou pelo mundo divulgando os valores cristãos, e a ele foram atribuídos inúmeros milagres. Em um de seus êxtases, ao meditar e ao receber inspirações do alto, pergunta a Deus: Quem és tu, docíssimo Deus meu, né? E quem sou eu
vilicíssimo verme e teu inútil servo. Demonstra assim seu elevado senso de humildade e abnegação. Desencarnou, olha lá, em 1226. Olha como ele define Deus, como a definição de Francisco de Assis é coerente com tudo isso que a gente estuda hoje. Olha, ele define Deus assim, ó, Criador, Redentor e Salvador, fonte de todo o bem e essencial. Objetivo último de todo ser. Era o único, sem início e sem fim, imutável, invisível, indescritível, inefável, incompreensível, insondável, bendito, digno de louvor, glorioso, exaltado nas alturas, sublime, altíssimo, gentil, amável e totalmente desejável sobre tudo e para sempre. Muito bacana nessa frase dele, né? Muito de encontro aos princípios doutrinários, né, da doutrina espírita. Ele relata aqui do jeito dele, em 1200, né, 600 anos antes da doutrina espírita, o Deus que não é um ser, né, que não é uma pessoa, é algo nem sequer, vamos dizer assim, possível de ser descrito, de um autor anônimo. Se você não procura ver Deus em todas as partes, em parte alguma o encontrará. Olha que legal também, né? Quando a gente faz aquela associação de Deus com a natureza, né? Com a complexidade da obra, do efeito, né? Exigindo que haja um Criador, né? Então, em tudo que existe na natureza que não é obra dos homens, como fala lá no começo, né, o primeiro slide lá, a gente tem que ver o dedo de Deus, né? A gente tem que ver esse dedo de Deus manifesto na natureza como sendo o criador desse efeito fantástico que é o universo, que é tudo que nos envolve, né? Tudo que faz parte de nossas vidas. Resumindo, né? Para todo efeito inteligente, uma causa inteligente. Então, quando nos perguntarem como você entende Deus, a causa, né, primária de todas as coisas. Questão 1 do Livro dos Espíritos, né? A causa inteligente que deu origem a esse efeito inteligente que é a natureza. Né? Como entender isso sem entender que existe harmonia em tudo isso? E para que haja essa harmonia, o arquiteto tem que ter sido extremamente diferenciado, né? Fechando essas imagens, minha amiga, a gente vai encerrando no sentido da fala e fica aberto a questionamento para a gente trocar ideias, para a gente conversar um pouquinho. Aí eu fico à disposição para a gente falar um pouquinho. Espero que eu tenha feito algo. A minha intenção foi trazer algo diferente nessa minha fala, né? Trazer algo que a gente pudesse refletir em cima da pergunta de Francisco de Assis, principalmente da existência de Deus, dessa visão de Deus possível da gente entender, não é? E a figura de Francisco de Assis, essa figura doce, eu falo sempre que tudo que dura no tempo é algo de muito importante existe, né? Então, na doutrina espírita, eu falo que a historinha do Adão e Eva, ela é tão inocente, por que durou no tempo, né? Como que uma história dessa que saiu da costela, essa coisa? Porque quando a gente compara com a história dos capelinos, bate direitinho, né? Então, intuitivamente, a gente sabe que houve a vinda, né, dos capelinos, porque a gente já passou pelo plano espiritual inúmeras vezes. Então, apesar de muito infantil, a historinha do Adão e Eva, quando a gente olha os exilados de Capela, a gente encaixa direitinho a historinha, né, da chegada do ser inteligente que teria que sobreviver às custas do seu trabalho num planeta primitivo, né? Como fala lá a historinha do Adão e Eva, será que não são os capelinos chegando aqui na Terra, né? A gente faz esse tipo de comparação porque é a história que perdurou no tempo. É aquela história que o céu está sempre em cima, o inferno está sempre embaixo. Nunca foi ao contrário, né? Nunca ninguém disse, ah, não, o meu céu está lá embaixo, o meu inferno está lá em cima, porque isso é intuitivo, né? A gente passa pelo plano espiritual, a gente sabe que as cidades mais evoluídas, que os planos estão superiores, eles são mesmo para cima, né? Que nem nosso lar, que está lá na ionosfera, a 100 quilômetros de distância. E as regiões umbralinas mais densas estão
para baixo, vamos dizer assim, né? E a história de Francisco de Assis, né? Perdura no tempo, por quê? Porque ele trouxe algo de muito importante para nós, né? Ele trouxe de volta esse cristianismo, né? Esse cristianismo raiz, né? Aquilo que foi passado por Jesus, ele trouxe, ele reviveu a mensagem de Jesus, né? Num momento importante onde a Igreja Católica se perdia muito na questão do orgulho, da vaidade, da posse, do material, ele fala: não, Jesus não trouxe isso, Jesus trouxe isso aqui, ó. É pregar, é passar a ideia de Deus, é passar os valores evangélicos, né? Sem a preocupação com a matéria, né? Sem é o voto, né, de simplicidade, é o voto de humildade, né, de pobreza mesmo, como ele falava, né, deixar a matéria de lado, né, e praticar a caridade como Jesus e falava para a gente. Então, espero que fique esses dois lados, né, que a gente consiga pensar um pouquinho sobre isso, da importância desse nosso querido irmãozinho, né, o Francisco de Assis, que dá nome, né, às nossas casas e que a gente possa se inspirar sempre no seu exemplo, né, o exemplo de humildade, dessa virtude fantástica que é a abstinência, né, da posse, né, vamos dizer, é dar o devido valor à matéria, né, e esse devido valor só com a fé raciocinada a gente consegue medir e dimensionar. É isso que o Espiritismo nos pede e eu espero ter podido, em cima de um tema assim uma comparação impossível, né? Ele pede uma comparação, né? Quem és tu, Deus? Quem sou eu, né? Então não tem como comparar Deus, né, com ninguém, né? Porque ele é único, né? E Francisco de Assis é sem dúvida, um espírito de muita luz que viveu entre nós, como tantos outros, né? Que viveram entre nós de muita luz, né? A gente pega exemplos aí virtuosos, né? Que são diferentes entre si, mas que nos remetem a essa coisa boa da caridade, né? Pega uma irmã Dulce, pega Madre Teresa, a gente pega esses espíritos iluminados, né, que viveram nos seus tempos, nas suas realidades, né? Pega o Chico Xavier, o Divaldo Franco, agora pela morte do Divaldo, né? Que adotou 620 e poucas crianças, né? Que abrigou, que deu um sentido à vida delas, né? Que criou um complexo fantástico como é lá a Casa Espírita do Divaldo, né? E a gente fala, são espíritos que vão ser lembrados, né? Quem sabe daqui a 200 anos a gente não esteja falando do Divaldo como a gente fala hoje do Francisco de Assis, né? Uma pessoa que deixou o exemplo, que deixou uma vida ali de dedicação, né? A gente já fala do Chico, né? Como uma pessoa distinta, né? Perante a humanidade, né? Que desencarnou há pouco também, mas que deixou um legado de trabalho, de exemplo, né, no seu tempo, né, dentro da sua realidade, né? Então que a gente possa meditar sobre isso e fico à disposição, minha amiga, para algum comentário, alguma coisa. Vejo aqui essa Francisco de Assis. Jesus pediu a ele para reconstruir a igreja, né? A igreja, no momento, no primeiro momento, ele não compreende, ele pensa que são as quatro paredes e o telhado, né? Isso. Jesus está pedindo a ele para reconstruir. E só mais tarde ele vai compreender qual o pedido de Jesus, qual o pedido que Jesus fez a ele. Reconstrói a minha igreja, né? E ele não está falando ali da igreja católica específica, né? Ele está falando da forma como as pessoas veem o amor ao próximo, aquilo que Jesus ensinou, né? Do próprio cristianismo, né? O cristianismo em si, né? Porque estava se perdendo dentro das coisas Exatamente. materiais. Até porque, para nós, quando a gente fala de Deus, né, e Francisco ali colocou, né, inúmeras qualidades imaterial, né, e aí a gente percebe o como foi difícil, ainda é um pouco difícil para o homem, conseguir ter essa ideia desse Deus imaterial, né, que domina, que tem ação sobre a matéria, né? Imaginar, crer. Daí talvez
a criação de as sociedades, as culturas terem tantos deuses, né? Deuses na forma humana, Deus antropomórfico, porque com esse Deus eu posso lidar. Eu tenho facilidade, porque eu projeto nesse Deus os meus gostos, os meus vícios, né? Como diz, a fúria de Deus, né? Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, o castigo de Deus. A gente dá a Deus essas características humanas. Então, o mundo, né, as sociedades, com essa dificuldade de imaginar, de entender esse Deus imaterial, passou muitas dessas pessoas a adorarem vários deuses, deuses com letra minúscula. E aí vai chegar esse momento, né, que Francisco chega e Jesus olha para ele e percebe nele essa capacidade, reconstrói a minha igreja, traz Reorienta, né? Mostra para eles que não é assim, que é Deus. do outro jeito, né? Que é do jeito que eu ensinei, que Jesus ensinou, né? E Exata, uma coisa que eu falo muito, viu, Rose, que a gente brinca um pouquinho na casa espírita, que não pode ser muito sério, né? A gente brinca, a gente, quando as pessoas perguntam, né, eu sempre falo, né, que a doutrina nos traz um entendimento que é extremamente importante, né? Porque as pessoas, às vezes, oram, né, para Deus, né? Eu falo, você pode orar para Deus, para Jesus, para quem você quiser, para Francisco de Assis, para Madre Teresa, mas vai bater sempre aonde? No anjo protetor, né? Ele que está ouvindo a gente. Então, o Espírito, você pode rezar para quem você quiser, é igual. Tanto faz, vai bater nele, ele vai tomar as providências para te ajudar. E a gente vai aos pouquinhos, né, na doutrina, quando a gente vai compreendendo, amadurecendo, a gente vai entendendo esse mecanismo, né? de relação entre o plano espiritual, né? Então, quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa numa figura como Francisco de Assis, né? Como os apóstolos, de maneira geral, que eram pessoas comuns, né? Meu, Francisco de Assis foi preso, foi para a guerra, era uma pessoa, um jovem que usava, né? Que abusou da vida até 20 e poucos anos. Então, ele teve ali um caminho, né, dentro da religiosidade, dentro do cristianismo, de 20 anos. Toda essa história dele, né, marcou o mundo, né? O mundo inteiro conhece Francisco de Assis, né, todo, pelo menos o segmento cristão. Então, são espíritos realmente iluminados que vêm missionários, né, para a Terra e despertam, né? É aquela história da matéria, né? A matéria, ela, até os espíritos mais nobres, eles são influenciados pela matéria, né? Aqueles missionários que a gente sabe que eram missionários, mas que ao reencarnarem, a matéria faz força, né? Empurra ao contrário, né? Empurra para outro lado, né? A gente vê o Chico Xavier tendo que ter sofrido a vida inteira com doença, com dor, com restrição, com, né? A gente fala, nossa, mas como assim, né? O Chico, um ser de luz, um ser iluminado, mas por que que ele teve que ficar doente a vida inteira? Eu não sei exatamente, mas a dor ali tinha uma função, porque senão ele não precisava ter sofrido a vida toda, né? Você vê, ele era um espírito que desde cedo estava vendo espírito, estava se relacionando, estava dentro dessa realidade. O Divaldo também, desde criança, né? Vendo espírito, se relacionando, tudo. Mas sempre uma vida difícil, nunca foi fácil para eles, né? Sempre a vida danada, o Chico principalmente, sempre com dor, a vida inteira com dor, com dificuldade, né? E espírito de luz, não é, né? E a gente vê o Francisco de Assis, a gente vê o Paulo, que tanta diferença fez no cristianismo, né, inicial, uma pessoa que perseguia, que matava, os judeus, né, um cara duro, uma pessoa endurecida, e a partir de um momento dá um passo que transforma a sua vida, a sua reencarnação, e ele termina uma reencarnação, né, fazendo diferença no mundo, né? Então a gente vê que a reencarnação ela é fantástica, né? Ela, eu brinco não, né? Isso é sério, mas a gente fala que na mesa mediúnica, nos trabalhos espíritas da casa espírita, nas mesas mediúnicas, a gente às vezes se depara com a transformação da existência daquele espírito, não é da vida dele. Às vezes a gente vê com clareza que aquele espírito só transitou por regiões de sofrimento até então.
né? Em todas as outras vidas dele, ele nunca teve uma existência mais tranquila, sempre ali no umbral, sempre com sofrimento, sempre uma vida dura. E ele, às vezes, pela primeira vez, talvez na sua existência, ele enxerga um caminho na direção da luz ali e toma uma decisão ali de agarrar essa oportunidade, né? Não deve ter sido muito diferente desses espíritos que a gente vem falando, né? O Paulo, principalmente, quer dizer, que se devotou, né, a praticar crimes, né? Assim, a perseguição, a morte, a tudo, e chega um momento em que a intelectualidade arrasta, né? Puxa firme ali, a razão, de alguma forma, faz com que ele não tenha dúvida de que aquele caminho é o caminho que é importante para ele na vida dele, né? Nesse sentido, é fantástica a história do Francisco de Assis e a influência que ele exerceu naquele momento na Igreja Católica, né? A gente não sabe, obviamente, o quanto influenciou, mas pelo resultado, né? Pelo fortalecimento desse movimento dos franciscanos, tudo, né? Pelo crescimento desse movimento da Igreja, tenho certeza que mudou bastante coisa, né? Que aquele exemplo dele mexeu com uma parte da Igreja, né? Mexeu com uma parte no caso da Igreja Católica, que preponderava naquele momento, né? Que dava as rédeas, né? Vamos dizer assim, que dava o sentido da religiosidade no mundo. Com certeza, essa fração, né? Esse pedaço grande da igreja que se converte novamente, nesse exemplo de Francisco, fez a diferença na história da igreja. Sabe Deus modificando o quanto e como, né? Mas a gente vê pelo efeito, né? A gente vê pelo momento, pela força que ganhou esse movimento que o Francisco de Assis criou naquele momento, né? O quão importante isso foi. Meu amigo, eu agradeço muito por você ter estado conosco aqui, e eu encerro aqui dizendo, né, que hoje Jesus não fala com Francisco para reconstruir sua igreja, ele fala com todos nós. Ele está, né, olhando para todos nós e dizendo: reconstruam a minha igreja. Porque se a gente Não é olha, a missão do espírita esse, né, Rosa? Será que não é a nossa missão essa, né? é isso que eu estou dizendo, reconstruam todos vocês, né? Porque há quase 2.000 anos atrás, mais de 800 anos atrás, ele se dirigiu a Francisco. Francisco, reconstrói a minha igreja. E Francisco, naquela época, não compreendeu logo, mas depois ele entendeu. Mas hoje Jesus se dirige para nós, né? Ele se dirige a nós, espíritas, né? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós temos hoje um, uma variedade, um cabedal de revelações, de orientações vindas do plano espiritual, desses grandes espíritos. Emmanuel, só você aí citou, Emmanuel, Joane de Ângeles, temos André Luiz, né? Leon Denis, inúmeros outros espíritos que nos trouxeram, São Luís, aqueles que vieram através da codificação, né? Erasto, Timóteo, tantos que nos deixaram, Agostinho, para não ser injusta, né? Que nos deixaram inúmeras ensinos, orientações, alertas. Isso não foi à toa. Isso não foi à toa. Né? Os espíritos da codificação, João Evangelista e vários outros. E hoje, Jesus, através da doutrina, eu tenho certeza, ele está olhando para nós, nós que muito recebemos, e ele está dizendo: reconstruam a minha igreja. E hoje nós, com o conhecimento que já temos, já podemos compreender o que ele está dizendo de forma muito mais rápida do que Francisco, quando era jovenzinho, ouviu essa mensagem vinda da cruz, dentro da Isso. Igreja. Ele era muito jovem, mais tarde ele foi compreender. Só que hoje nós já temos bastante material, bastante informação para compreender que igreja é essa que Jesus pede que a gente reconstrua e a emergência
disso ser feito. Hoje, Exatamente. né? Então, isso tem que ser feito com emergência, com urgência, porque os tempos são chegados. E Os- são várias fontes, né, Rose, que já nos dizem, até é interessante isso, né? Me perguntam isso, né? Por que que só no Brasil que o espiritismo floresce de maneira tão forte, né? E a espiritualidade andou passando várias mensagens de que nós espíritas que hoje estudamos, que ensinamos o espiritismo, estamos concentrados no Brasil para aprender o espiritismo, treinarmos para que nas próximas reencarnações nós nos espalhemos pelo mundo para levar esse conhecimento, né? Então, é bem provável, né, que essa turma nossa aí né, que está estudando, que está compreendendo, que está pondo em prática, né, a doutrina espírita, sejam esses propagadores nos outros países, em outras realidades, né, para que isso chegue a mais lugares, né, num mundo regenerado, né? E a gente vê a internet como vai auxiliar, né, Com nesse. certeza. Então, meu irmão, eu queria pedir para você parar de compartilhar, por favor. Tá. Eu só tenho que te agradecer muito, né, por essa oportunidade, por você ter vindo aqui dividir o seu conhecimento conosco. Leve o nosso abraço aos companheiros do Centro Espírita Francisco de Assis de Araraquara, São Paulo. Leve o abraço da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui de Petrópolis, na cidade do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe, te fortaleça. E eu agradeço muito a presença dos amigos que aqui se encontram. Com certeza, Francisco de Assis continua a nos inspirar e vai nos inspirar para que a gente possa fazer esse trabalho de reconstrução da Igreja de Jesus. Bom, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus por tudo que temos recebido. E olha como nós temos recebido coisas boas, né? Mas isso tudo pede de nós muita dedicação, responsabilidade, entrega, renúncia, sacrifício, sofrimento. Mas a gente deve fazer isso com alegria, porque finalmente nós conseguimos achar a nossa estrada. Estamos caminhando sobre ela e vamos caminhando sempre ao encontro do coração do Pai, que é essa missão que ele nos deu. Criados simples e ignorantes, crescemos através do esforço, do trabalho, do estudo e buscando nos purificar para um dia nos aproximarmos dele, o Criador, né? A causa incriada, né? A causa incriada. Então, é, é maravilhoso, né? Então, hoje, nessa certeza, já sabemos o que estamos fazendo aqui. Hoje já sabemos o que estamos fazendo aqui. Então, que colocamos mãos à obra. Então, encerrando o nosso seminário, com muita alegria, eu vou pedir à nossa irmã Joana para fazer a nossa prece de agradecimento. Joana, por favor. Agradecemos o companheiro por essa tarde abençoada que ele nos trouxe sobre São Francisco de Assis. E vamos todos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis, agradecendo a eles pelo amparo, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do despertar para essa doutrina que nos consola e nos esclarece a cada dia, a cada momento da nossa existência. Que o Pai amoroso, que Jesus e Francisco abençoe todos nós, abençoe a nossa nação, para que haja paz, fraternidade e compreensão entre as criaturas. E que as bênçãos de Jesus e as bênçãos do Pai se derramem sobre todos nós, nos dando muita força, coragem, resignação, força para continuarmos no dia a dia a nossa luta interna, para melhorarmos e nos dedicarmos verdadeiramente ao nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos ampare, que o Pai amoroso permaneça ao nosso lado, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, um bom domingo a todos, de muita paz, de muita luz e de muitas alegrias, né? Sempre agradecendo a Deus
por tudo que temos recebido. Ó, um beijo no coração. Grande abraço. Olavo, Obrigada. muito obrigado, meu amigo. Tudo de Ótima bom. Uma semana. boa semana. Tudo de bom. Obrigado, Obrigado. Lavo. Fiquem com Deus. Boa tarde a todos. Gratidão, amigo. Um abraço, viu? Tudo de bom. Obrigado.